Eu queria abrir para as questões. Alguém tem alguma questão na plateia? Gigi? Na verdade, não se trata de uma questão, é mais de um cumprimento, porque eu achei extraordinária a visão deles sobre a questão da tecnologia, e em ambos os discursos, vocês falam em diversidade cultural, imponderável, limites e, sobretudo, o fator humano. E isso, do meu ponto de vista, num mundo tão diverso, a tecnologia tem que ter uma função, o seu local, o seu lugar. E vocês, jovens, talentosos, fazendo um trabalho extraordinário, estão com essa preocupação. E, durante a fala de ambos, eu recordei-me de uma observação do Humberto Eco sobre a tecnologia, a informática em geral. E ele diz que o nome do artigo chama-se Muito Além da Internet. E ele faz uma observação a respeito da tecnologia, dizendo: vamos com calma, porque será necessário reinventar o martelo, a tesoura, a cadeira. Então, com essa observação, eu quero mais uma vez dizer que estou muito gratificada de saber que vocês, que estão trabalhando numa fronteira avançadíssima da tecnologia, têm essa percepção do humano. Muito obrigada. Eu sou Jurandir, da Fundap. Bom dia. A minha pergunta para o Breno, sem deixar de dar os parabéns também para a Marília, mas, enfim, é um assunto mais específico da fala do Breno. Breno, você tirou leite de pedra, você fez um monte de coisas praticamente sozinho, você virou marceneiro, você uniu, né, todos os sistemas de informação de 4 ou 5 grandes estatais de transporte da região metropolitana de São Paulo. Como é que você consegue fazer isso tudo sozinho, praticamente, né, vamos dizer assim, embora não tenha sido, e toda a estrutura, tudo dos dados, todos os equipamentos, os funcionários, tudo que essas empresas detêm, não conseguem? Como é que você explica isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo agradecimento. Eu acho que é um fator muito simples. Uma empresa, ela visa manter uma determinada estrutura, e quando você está externo a essa estrutura, como no meu caso, eu não sou do governo, eu não estou preso à estrutura, eu não estou preso à hierarquia, então eu não preciso passar por determinadas hierarquias, eu preciso trabalhar com lei do acesso à informação. E eu sou cidadão, então eu estou fora da máquina. E isso é uma das coisas que a gente também aprende lá, que quando você está no meio de uma situação, teve um dos workshops lá que foi muito engraçado, que era o Conflict to Creativity, conflito para a criatividade, do conflito à criatividade, né? E a gente se colocava em diversas situações que eram conflitantes, e etc. E quando você está numa situação de conflito, ou você está numa gestão de conflito de toda forma, a melhor maneira de você conseguir pensar em soluções é pensar fora da caixa. Sabe o que você fala quando alguém te fala isso? Que caixa? Não tem caixa. Então, eu acho que isso também ajudou. Eu não tinha essa visão na época, mas claro que isso ajudou, de certa forma, a pensar nisso. Se eu não estou dentro da caixa, que caixa? Entendeu? Então, não é nem uma questão de falta de longe isso. Mas quando você está no dia a dia, e eu vivencio isso também, eu estou na CPTM, eu fui na CPTM anteontem, segunda-feira eu estou lá no Brás, no CCO, eu vivencio isso também, eu vejo o dia a dia também das estatais, dos órgãos e etc. Hoje em dia, com uma experiência ainda que infantil, né? Ainda que de certa forma ingênua, perto do todo. Mas eu vejo que estar de fora disso me proporciona... Sim, por favor. Ah, sim. Eu vejo que estar por fora disso me proporciona um acesso que eu não teria se eu estivesse por dentro. Tá? Então, estar fora da caixa, nesse caso, ou nem ver uma caixa como um todo, porque eu estou completamente externo a isso, me ajuda, me facilita a desenvolver essas coisas. Entendeu? Então, assim, uma multidisciplinaridade é uma coisa que eu sempre tive de fato. Aí tem um pouquinho da minha personalidade também. Eu nunca gostei de trabalhar só em uma coisa, eu sempre gostei dessa troca.
de mexo com uma coisa agora, amanhã eu trabalho com outra, etc. E é o que eu vejo na vida de empreendedor. Hoje eu estou aqui, estou palestrando. Anteontem, terça-feira, segunda para terça, fui dormir 2 horas da manhã fazendo uma demonstração técnica, codificando, e por aí vai. E eu acho que isso ajuda a você, por estar fora, né, a conseguir ter esse dinamismo todo. Quando você tem o dia a dia que é pesado, principalmente nas empresas públicas, onde você, em qualquer empresa, na verdade, onde você tem que manter uma estrutura existente, manter uma estrutura atual, ou um processo atual, porque gera impacto, qualquer mudança é demorada. É a história, é um elefante, você mexer um elefante, é muito mais complicado do que uma mosquinha voar. Entendeu? Então, eu acho que isso tem uma relação importante. E se você fosse o presidente de qualquer uma dessas empresas, o que você faria? Como você resolveria isso? Que atitudes você tomaria? É difícil dizer. É difícil dizer uma atitude específica, porque qualquer mudança que você vai fazer dentro de um ambiente corporativo, porque a empresa pública ela é uma empresa. O que eu aprendi também é que ela não deixa de ser empresa, ela também não deixa de ter todos os percalços e todos os benefícios e os percalços de uma empresa. Inicialmente, e sem dúvida alguma, eu separaria um grupo, e esse grupo vai pensar no futuro da minha empresa sem nenhuma interferência de quem está cuidando do dia a dia. E sem nenhuma restrição, isso é o mais importante, sem nenhuma restrição. E o que se vê muito, infelizmente, dentro das estruturas das empresas, das corporações, é que você pode dizer não, mas você não tem o sim. O não é garantido, você vai ter não. Então, o funcionário tem uma ideia, o servidor ou o funcionário de uma empresa privada tem uma ideia, ele quer levar isso para frente e alguém barra isso. E você só tem inovação e desenvolvimento quando você para de barrar isso. Por isso que Microsoft está aí dominando, por isso que Apple está aí dominando. Porque os caras pegam uma parte do orçamento deles e gastam em desenvolvimento e pesquisa. E são desenvolvimento e pesquisa que estão sob outro CNPJ, que estão sob outra área, que estão apartadas do resto, mas que não são desconectadas. Estão ali dentro da estrutura da empresa, estão alinhadas com a definição estratégica, com o caminho que a empresa precisa seguir, mas eles não têm que se preocupar com a folha de pagamento, nem com o sistema de ERP que não está implantado. Senão você não faz inovação. Senão você vai se importar com o banco de dados que caiu, com o ERP que não está implantado, etc. Então, acho que não dá para tentar com a mesma... Não digo com a mesma equipe, mas não dá para tentar, sem separar um pouquinho, sem tirar o fulano do dia a dia, fazer isso. Eu vivencio isso, tá? Estou te falando porque, mesmo sendo eu, mais uma sócia, e uma vez ou outra algum temporário trabalhando com a gente, eu vivencio isso. Tem dias que eu tenho que parar e eu tenho que fazer financeiro. Fazer gestão financeira para uma microempresa é muito mais tranquilo do que fazer gestão financeira para uma empresa grande, é óbvio. Mas eu tenho que parar e fazer. Quando eu estou fazendo gestão financeira, eu não consigo pensar em inovação. Eu consigo pensar em número. Eu gosto desse dinamismo, gosto de trocar, mas aí eu acabo perdendo um pouco da inovação. E o verso também, quando eu estou pensando em ideia nova, inovação, eu não estou pensando se eu vou ter que virar à noite, se eu não vou, etc. Então, acho que o que eu faria, para começo, é isso. É começar a criar programas e projetos separados, como a iniciativa do InovaD aqui, como do IGOV, etc. É esse tipo de coisa, ainda que pequeno. Mas acho que todo órgão, todo lugar deveria ter pesquisa e desenvolvimento. Não se faz inovação sem pesquisa e desenvolvimento e, principalmente, sem a aceitação do sim. Legal. Tem uma questão aqui, a Marília pode responder, e Breno, se quiser complementar, é do Dejamir Oioli. O Dejamir está aqui preocupado com a questão da dependência dos humanos quanto à inteligência das máquinas, né? Ou seja, nós, com as máquinas de calcular, a gente perdeu aquela habilidade natural de cálculos, né, nas 4 operações, com o Google, né, com um repositório de informação tal como as pessoas já nem buscam tanto pela memória e vão lá e fazem essa busca. A preocupação que o Dejamir coloca aqui é essa dependência, né? Como é que vocês veem isso aí e como é que isso pode impactar negativamente a nossa vida aqui na Terra? Acho que a pergunta dele é incrível. Eu acho que eu partilho dessa mesma dúvida. E como esse também foi um incômodo, eu cheguei a fazer essa pergunta lá.
Eu vou responder ao Janir o que eu ouvi lá e depois dar a minha opinião. Para um dos professores, eu perguntei, será que a inteligência artificial, esse neocórtex externo, vai tornar o ser humano, no nosso processo evolutivo, menos inteligente, à medida que talvez a gente diminua nossas sinapses e tudo? E aí eles acham que não, porque a gente está analisando sobre o nosso paradigma. Ao mesmo tempo, tem uma série de outras competências que eu acho que a gente ainda não está conseguindo analisar, mas que o nosso cérebro está sendo impactado. Seja essa coisa que não é mais a profundidade, mas a gente saber tudo de todos, essa inteligência rápida da gente estar ali ligado a um monte de coisa, aprendendo e, ao mesmo tempo, fazendo outras coisas, que tem o lado ruim da multitarefa, mas tem o lado bom. Mas são perguntas sem respostas. O que eu acho é que talvez o nosso cérebro ele comece a ter que se aprofundar em outros pontos. E eu acho que, sim, essa parte do humano, né, que é o que o Domênico De Masi sempre fala, a criatividade, a estética, a solidariedade, o empreendedorismo, que são características muito humanas, eu acho que a gente começa a se desenvolver nesse lado, porque a gente se desonera de coisas que eu acho que antes a gente se onerava. Então, eu acho que é a questão de entender onde as máquinas vão para deixar os humanos mais livres para aquilo que eles fazem de melhor. Mas é uma dúvida que eu partilho, uma questão que eu partilho também. Quer complementar? Eu concordo e compartilho da mesma visão, e também foi um ponto de debate relativamente intenso lá, e concordo com essa visão. É a mesma história da inovação versus dia a dia, né? Nós temos um dia a dia. A partir do momento que a máquina pode fazer esse dia a dia para nós, teoricamente nos sobra mais tempo para fazer aquilo que nós somos únicos para fazer, para sermos quem nós somos enquanto ser único, né? Então, acho que... Fazendo um gancho aí, você estava falando sobre aquela questão ética do robô cuidando, né? Ou seja, o robô ele está não só desonerando na questão processual, na questão de automação, mas assim ele também está caminhando para o lado da afetividade, né? Ao caminhar para essa questão da afetividade, nós vamos ficar com o quê? Né? Ou seja, fazendo uma elucubração, pensando aqui no futuro mais longínquo, né? Ou seja, se essa competência, essa empatia para a questão da afetividade, ou seja, se tem um idoso que está sendo cuidado por uma máquina e essa máquina consegue transmitir afetividade, né? Ou seja, nós vamos ter um espaço também aí, uma competência própria do humano que esse robô vai aprender, né? Então, assim, eu vejo como uns avanços assim, não são avanços planejados, né? Ou seja, não estão aqui só para substituir o mau trabalho, né? O trabalho que é estressante, ou o trabalho estafante, né? Ou seja, eles estão caminhando em diversas direções, né? Tem uma questão aqui. Eu precisava do Google Glass, gente. Estou aqui com um problema sério aqui. Para a Marília, o Júlio pergunta sobre inteligência artificial e da superação do raciocínio humano, ou seja, enquanto isso pode superar o raciocínio humano. Eu acho que assim, essa coisa da inteligência artificial, eu não sou expert nisso, a minha curiosidade vai muito no sentido em como usar a inteligência artificial. Dos exemplos que eu tenho visto, principalmente do Watson, ligados muito mais à medicina, à saúde, a questão da gente ter uma inteligência artificial capaz de, via algoritmos, nos dar acesso a um repertório analítico de questões que a gente não teria como. Imagina, o Watson processa milhares de documentos. Ele tem um banco de dados de mais de 600 mil, né, no caso de câncer, pacientes, para fazer esses parâmetros. Então, na verdade, o objetivo dele é ajudar o médico a tomar decisões com base numa amostra mais probabilística, mais assertiva. Mas eu não acho que isso desonera a pessoa, desonera o médico. Eu acho que é como a gente tivesse ali o maior subsídio possível para tomar a decisão correta. Então, eu vejo tudo isso como
um meio para que o ser humano consiga ter o seu papel e consiga tomar melhores decisões. Agora, até que ponto tem ou não um limite que, talvez, quando a gente entende um pouco mais de tecnologia cognitiva, que eu acho que é onde começa a se ir, né, inteligência artificial, a partir do momento do deep learning, que é a capacidade das máquinas cada vez mais analisarem via threshold codes ou analisarem via nossos padrões de respostas, pressupõe-se que eles também comecem a alçar novos níveis de inteligência. Aí acho que a pergunta que a gente viu muito no curso e os ciborgues, ou os novos zumbis, são coisas que nos assustam também, são coisas que a gente para pensar e ainda não sabe muito bem onde chegar. Se você olhar a indústria da guerra, os drones, né, com objetivos militares, eu acho que é assustador, né? É importante notar que o drone ainda não aperta o gatilho, mas ele vai apertar um dia. Sim, né? Ontem tinha um post, eu li um post do Observatório de Inovação, indicação do PEP, falando sobre, um artigo da Kaspersky falando sobre formas de invasão, formas de você acabar com o sigilo, né? Ou seja, normalmente a gente acreditava, né, que uma vez você não estando conectado na internet, você estava livre de qualquer ameaça de invasão, né? E esse artigo começa a trazer uma série de questões ali, dentre as quais, através da questão magnética, você consegue identificar o que está sendo feito num computador, mesmo que ele não esteja conectado. Ou seja, através do calor, você consegue também invadir uma máquina e entender o que tem armazenado ali. Eu queria que vocês comentassem a seguinte questão. A privacidade é um assunto fora de moda, ou seja, acabou. Eu acho que ela nunca existiu. Eu acho que a gente sempre teve uma sensação, mas na época que nós vivíamos em comunidades muito mais locais, você sempre tinha a vizinha fofoqueira, né? Então, assim, a privacidade... É verdade. A diferença é que agora a vizinha fofoqueira é exponencialmente maior, se chamada Facebook, né? Então, ela nunca existiu. Eu acho que a tecnologia em si, ela não vem para eliminar a privacidade ou etc. O que a gente entende é que, muitas vezes, as pessoas estão dispostas a abrir mão da privacidade ou de certas coisas, né? O que é a privacidade, né? Aí a gente entra numa outra questão do que é a privacidade. É ninguém saber o que você está fazendo e o que você faz na sua privacidade, entendeu? E aí já é uma invasão de privacidade, né? Então, a gente não vai... Eu acho que a gente nunca teve, a gente teve sempre uma ilusão de privacidade que agora o ser humano está entendendo que para que ele consiga resolver os próprios problemas em determinadas situações, e aí vem uma questão de bom senso, tanto das empresas quanto dos seus usuários e etc., em que em determinadas situações essa quebra, entre aspas, de privacidade, ela é mais proveitosa do que a falsa sensação de privacidade, em alguns casos, né? O que a gente tem visto, embora seja arbitrário, é que as empresas elas têm políticas, né, políticas de privacidade. O que é arbitrário? A política muda quando eles querem. O que não é arbitrário? Geralmente o que vale para você, vale para mim. E vale para eles também, geralmente. Pode ser que, em algumas situações, podemos citar o Uber, embora eu seja a favor do Uber, etc., o Uber se envolveu em um escândalo nos Estados Unidos, na Califórnia, porque eles estavam olhando o trajeto de jornalistas que estavam indo entrevistar eles e coisa e tal. Então, assim, esse é o tipo de problema que a gente pode ter que enfrentar nesse mundo. É a mesma coisa dizer que você está seguro, ou que existe sistema impenetrável. Não existe. Então, da mesma forma, né, nem a tua chave de casa não é impenetrável. Então, acho que não tem uma resposta exata, né, mas fica essa questão no ar. As pessoas estão cada vez mais entendendo os benefícios a elas mesmas, por opcionalmente, conscientemente, que eu acho que esse é também o grande problema, é a consciência. Eu sei que as pessoas vão saber que eu estou online no WhatsApp, então, ok. O problema é se eu não souber. E aí a gente não cai na questão da privacidade consentida, a gente cai na questão da invasão. E aí a invasão é uma questão de segurança de sistemas, né, que a gente nunca vai conseguir mitigar. Eu queria complementar essa discussão também, que eu acho riquíssima, essa questão da privacidade. Vou reproduzir uma frase que eu ouvi no curso que eu achei muito bacana. Toda vez que a gente consome algo na internet e a gente acha que a gente está sendo consumidor, na verdade, a gente é o produto. Acho que
o Breno está certíssimo com essa visão da privacidade que ele tem, e acho que isso... Eu sou uma pessoa que não estou no Facebook, é uma coisa impressionante eu falar, tenho até uma pontinha de vergonha estar aqui falando de inovação, não estar no Facebook. Mas eu que também trabalho com mídia e trabalho com marcas, a questão que a gente vê, não me assusta muito a questão de saber se você está on ou offline, ou a questão de saber como a cidade pequena, de onde eu fui ou onde eu não estou. Mas hoje, o que é possível fazer com aqueles dados não é mais quem eu sou, mas o que eu gosto, tenho filho ou não tenho, onde eu fui na minha última viagem, o que eu costumo comprar no supermercado. A questão de cada vez estão sendo formados perfis atitudinais, perfis de pessoas, e que é um conhecimento profundo da nossa vida. Quem somos, o que fazemos, o que gostamos, como passamos o tempo livre. Então, não é mais uma vitrine semi-exposta, é uma vitrine totalmente exposta. Isso, no meu caso, e a minha bagagem toda é a área de estratégia de marcas, de publicidade e mídia. Isso me assusta bastante. Eu acho angustiante isso aí. Mas eu queria explorar um pouquinho mais a respeito da experiência que vocês tiveram. O quanto ter um grupo heterogêneo contribuiu para o projeto de vocês? O quanto ter pessoas de diferentes nacionalidades ajudou a fazer um projeto legal, né? Ou seja, qual foi a contribuição? Queria que vocês trouxessem, assim, aportassem que tipo de contribuição exculturas diferentes podem fazer e ajudar a construir um bom projeto. No caso, né, do meu, que foi o curso de executivos, é diferente do Breno, eu não tive um projeto, né, porque ele tinha que sair quase que como uma incubadora, desenvolver a startup, a ideia. No meu caso, eu não tive. A principal, vamos chamar de insight, que eu tive com essas culturas diferentes, né, eu que vou com a minha bagagem mais do lado humano, da sociologia e da comunicação, é perceber que, mesmo nas fronteiras da ética, como essas pessoas diferentes, e são diferentes como eu tive um debate rico. Vou dar um exemplo. Assim como ele mencionou a questão do robô, um debate que eu tive de inteligência artificial foi o seguinte: imagina que você está ali num território perigoso, pode ser, estamos em Israel, e estou numa fronteira muito perigosa, e eu tenho um robô, e esse robô ele serve ali para fazer a guarda de um dos lados, e ele está mapeado para qualquer estrutura fora do padrão que ele reconheça, ele vai atirar. Aí passa uma pessoa segurando, estava com um negócio nas costas, uma mangueira de irrigação, o robô, pela dimensão, entende que aquilo poderia ser uma arma, ele dá um sinal, a pessoa não solta aquilo, ele atira e mata essa pessoa, que era um civil inocente. E aí a gente abriu o debate para discussão, tinha lá aquele botãozinho, concorda, não concorda, sim e não, para votação. E, para mim, era claro que teria que ter sido culpado a pessoa que colocou ali o robô, porque teriam que ter norma de segurança, não apenas dar um sinal, talvez desse 3. Mas tinha gente ali, né, tinha meninas israelenses, tinha gente de outras culturas, ver como as pessoas enxergam a mesma coisa sob prismas diferentes. Então, para mim, eu acho que a grande riqueza veio da gente perceber que tem, inclusive, sobre ética humana, tem visões diferentes, tem perspectivas diferentes, o quanto a gente também tem que estar aberto nessa questão. Assim, foi quase 50% a outra, que era um robô cuidador, que, ao invés de dar a água, né, ele ia dar água para o senhor tomar com o remédio, o robô trocava por álcool. E aí, na hora o robô também faleceu, porque tinha um câncer no fígado, e a questão era: quem é o culpado? É quem programou o robô? É a família que foi omissa? Ou o cara que quis se suicidar, porque, à medida que ele troca o álcool e ele sabe que ele estava sujeito a um problema e poderia morrer, ele tem livre-arbítrio de tirar a própria vida? E foi quase um terço. Então, acho que essa é a riqueza também da gente ver que as pessoas pensam diferente. A gente vai ter que criar mecanismos, eu acho, de debate, de conversa, porque isso foi interessante na hora de conviver com as diferentes culturas. Eu compartilho da mesma. Inclusive, muito obrigado por me lembrar, porque o case era exatamente esse, era do álcool, que ele trocava. Ele não escondia o remédio, ele trocava por álcool, era exatamente isso. Ele morreu, exatamente isso. E eu fiquei no grupo, eu lembro que complementando a tua resposta, eu fiquei no grupo de defesa da empresa do robô. E onde a gente tentava colocar e pontuar que, não, mas o robô entregou o remédio correto, entregou coisas corretas. E o senhor é que trocou, então a gente não tinha como monitorar isso e tal. E existia um plano adicional que a família não quis comprar, e etc. E aí entra outra questão.
No nosso case foi 2 horas, 3 horas de case. E aí entra outra questão, o dinheiro. Porque a vida da pessoa vale o dinheiro de um plano extra para um robô ter um algoritmo a mais, para cuidar de alguma coisa a mais? Complicado. Mas, assim, em termos dessa vivência, eu me lembro muito bem que teve um rapaz da Alemanha, que eu não me dei muito bem com ele. De cara, assim. E, assim, porque o nosso humor é muito diferente. Começa aí, né? Porque você está 2 meses vivendo com aquelas... Não era, até para contextualizar... a gente morava lá dentro, então a gente não ia para um hotel que tá cada um no seu canto, ia para lá, não é igual aqui, cada um aqui vai embora para casa depois do expediente e tal. Não, a gente morava lá, é como se todo mundo estivesse aqui no prédio da Fundap e continuasse aqui no prédio da Fundap. Sobe só pro andar do dormitório, 2 pessoas por quarto e depois volta para cá, entendeu? Então, assim, era uma situação um pouquinho mais intensa em todos os sentidos. E quando você acaba tendo esse contato com outras culturas, você acaba tendo um contato que não é só no ambiente de trabalho. Eu já tenho trabalhado com israelenses em um outro emprego, mas é uma coisa, você lida com a pessoa pontualmente e tal, é diferente de você falar, vamos para praia todo mundo junto, vamos para Las Vegas todo mundo junto, vamos fazer um trabalho em equipe todo mundo junto. É muito diferente, porque aquilo que você vai fazer ali vai ter imediatamente alguma reação ou alguma consequência, né? Então eu me lembro que esse alemão, eu não me dei muito bem com ele. Sim, logo de cara, assim, e olha que eu estava super aberto a tentar entender isso, mas para alguém que viveu no Brasil, mora no Brasil, foi para outros lugares, mas sempre volta para cá e tá, quer queira, quer não queira, acostumado com o nosso jeito de ser, a gente faz alguns comentários, faz algumas brincadeiras e tal, que em outros lugares não são vistos como brincadeiras. E eu demorei muito tempo para entender isso. E esse é o valor, porque você começa a entender que você está lidando com outra pessoa. Você não é você, então não é a sua vontade que simplesmente, não é a sua verdade, não é absoluta. Então isso foi muito interessante, porque no final eu virei amigo dele. Porque eu entendi no meio do caminho que não é ele que é chato ou alguma coisa do tipo. Não, pera, ele não é uma das pessoas que trabalhou comigo, mas de toda forma. Não é o cara que é X ou Y, Z, ou tem tal característica, ou que não dá para trabalhar com ele, etc. Não, é simplesmente estar aberto para entender as diferenças, entendeu? E você só consegue fazer isso quando você tem empatia. Então, para mim foi muito válido, porque eu falava de como era o governo aqui no Brasil, desculpem pessoal do governo, porque, né? Eu falava como era o governo aqui no Brasil, porque o nosso projeto ia lidar com governos, certo? Nós tínhamos o Andrew, que é americano, e que sabia como as coisas funcionam, e inclusive ele era a nossa interface com a Casa Branca, com Homeland Security, etc., porque ninguém falaria com o malaio, porque malaios são muçulmanos, e a gente viu isso acontecendo, viu esse tipo de coisa, mas a gente entendia ali, e foi a lição aprendida, de que essa história de verdade absoluta, seja por religião, seja por opinião, né, ou lados divergentes e tal, ela não existe. Você tem que realmente sentar e fazer o diálogo. A coisa é muito intensa, gente, porque quando você está na 7ª semana, você já está louco para ir embora. É gente que está se separando. O meu sócio quase terminou o relacionamento dele de anos e tal. Você está muito intenso, você está trabalhando a noite inteira, você tem uma pressão incrível, uma pressão absurda. E esse é o momento que as coisas quebram. Esse é o momento que, às vezes, uma cultura é um pouco mais... né, parece que é um pouco mais brava que a outra um pouco mais emotiva e tal. E não é só da pessoa, é da cultura. E você percebe as diferenças. E aí você tem que estar aberto, você tem que entender, e para mim foi o grande aprendizado, que você tem que se colocar na posição do outro, você tem que se colocar no lugar do outro. Em qualquer conversa, em qualquer lugar, você tem que estar aberto a isso. Você só aprende isso quando você convive com culturas diferentes, culturas distintas, e é aquela história. Você não aprende nada vendo o que é igual. É o conflito, que é o conflito para a criatividade, né? É o conflito que gera criatividade, que gera coisas novas. Então, nesse sentido, o liquidificador de nerd funciona. Tanto porque não são só culturas, é importante frisar isso. A Marília também viu. São culturas e áreas do conhecimento. A Marília é de comunicação, eu sou de tecnologia. Tinha mais alguém que trabalhou com oncologia, com pesquisa. Lá, tinha uma colega minha que virou minha amiga de lá também, que ela trabalhou do Paquistão, trabalha em pesquisa
para o uso de célula-tronco para curar câncer no Paquistão. Então, você pega todo esse pessoal e mistura. Então, aí eu entendo de tecnologia, ela entende de comunicação, eu não entendo de comunicação. Então, esse mix, ele precisa existir. E você começa a aprender, não que não tenha, no programa GSP, é estruturado isso. Eles fazem umas sessões, no começo teve uma gincana, eu até ia colocar uma foto dessa, mas acabei tirando. Teve uma gincana e tal. E olha que engraçado, essa gincana todo mundo ganhava. Porque também é todo mundo muito, né? Todo mundo é o topo do topo ali da tecnologia dele, da área dele e tal. Então tem uma questão de egos assim que também vem forte no começo. Eles também tentavam quebrar. Então essa questão toda de cultura, esse liquidificador todo, ele foi um aprendizado muito importante para tolerância, para empatia, para uma série de questões que hoje eu vejo que fazem diferença. Agora, vocês imaginem, o meu caso foi um curso menor, mas imaginem que eu sou uma pessoa que tem o sobrenome Barrichello, que estudou o ócio criativo com Domênico De Masi, que acredita que o trabalho, a diversão e o conhecimento têm que andar juntos, sendo bombardeada 12, 13 horas por dia. Chegou no final, tinham que dar os feedbacks. E foi interessante, porque eu falei, eu tenho que me colocar. Me incomodou. E assim, eles super ouviram o que eu falei. Se a gente trabalha inteligência, a gente tem que acreditar que a inteligência é formada pelos dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. O curso ele foca absurdamente o lado do cérebro, que é o lado esquerdo, da lógica, da razão, do estudo. Do lado direito do cérebro, que é o lado mais intuitivo, criativo, artístico, para não dizer que eu não fui exposta a nada de arte ou criatividade, teve uma colega do grupo australiana, que era cantora soprano, e ela fez um show no dia que estava o fundador da Singularity, que é o Ray Kurzweil. Mas foi naquele momento, ouvindo uma música, que eu falei agora, que ótimo é poder serenar a mente lógica e intuitiva e ouvir uma música. Esse foi meu feedback. Ou uma música, ou mindfulness, que é uma área que entra muito forte agora, via meditação, ou via respiração, ou encontrar outros talentos, a dança, que outro tipo de inteligência a gente também não tem que ser exposto, porque senão dá um burnout cerebral. Conheço vários amigos que fizeram esse curso, voltaram para o Brasil e tiveram um síndrome de burnout porque já não aguentaram. Então, essa questão de 12, 13 horas por dia, que é muito americano, tem um lado muito bom, porque eles querem passar conhecimento, mas chega um momento que eu acho que tem que se estudar, ou plugar para um outro lado, para um hemisfério, que chega uma hora que você fala, não cabe mais nada, ou já encheu minha cabeça. E acho que eles ouviram, eu acho que imagino que para os próximos tenham algumas pequenas pausas para sair do mental e ir para uma esfera mais criativa, para justamente voltar para o mental de novo com um pouco mais de, sei lá, de gás, de fôlego para continuar absorvendo. Complementando a tua resposta, Marília, no GSP, o cronograma tinha 3 pausas no dia, toda segunda-feira, que foi inclusive o jogo do Brasil, a gente estava assistindo nas televisões da SU. Então, assim, e toda segunda-feira tinha 1 hora a mais de pausa. Era justamente porque esse feedback que você deu, não foi só você que deu. Muita gente reclamou. Antes era muito pior. Então, eles começaram mesmo. Eu acho que eles estão adequando isso aos poucos. Mas, pelo menos na minha turma, a gente teve 3 noites culturais, que era uma organização que a turma tinha que fazer, claro. Mas era uma festa para celebrar as culturas. E também tem a ver essa questão da multidisciplinaridade e culturalidade. Celebrar as culturas de um grupo de países, etc. E aí é festa mesmo e tal. Nós tivemos 2 feriados meio que prolongados. Um foi a final da Copa, eles deram uma aula vaga para a gente, mas que a gente teve que repor no sábado. Tudo bem. E outra foi a independência dos Estados Unidos, que também a gente conseguiu sair. Tá? Então, até tem... Eu acho que assim, agora já está... todo dia tinha meia hora ou 1 hora de bem-estar, que era opcional. Era a hora que eu andava de bicicleta, ia às vezes comprar coisa fora, ia de bike e tal. Então, até que dava para balancear um pouquinho, sim. E algumas coisas eram opcionais. Por exemplo, os workshops à noite, eles eram opcionais. Mas ninguém queria não ir, porque, entendeu? Eu ia dormir. Dava 11 horas, meia-noite, aí eu tinha o meu limite. Eu ia dormir, eu não queria saber. Eu não queria mais saber de gente. Eu parava, ia deitar, tomar um banho, dormir, mas tinha gente que ficava até 2, 3 horas da manhã conversando. Não que não vale a pena, mas aí eu tinha o meu limite, que eu queria acordar no outro dia para prestar atenção. Né? Então... Legal. Eu queria colocar uma outra questão, que é a seguinte. É a questão do empreender e do criar. Né? Ou seja,
a gente imagina que as coisas nem sempre a gente consiga um equilíbrio, né? Ou seja, quando você olha a história da Kodak, quando a criadora da máquina digital, e daí não conseguiu fazer disso um negócio, quando você olha a Bell Laboratories, né, que ganhou dinheiro, está certo, com as patentes, mas não com a venda em si do produto. Quando você olha a Xerox, né, mesma coisa. Essa questão do empreender e criar, né, eu queria que vocês falassem assim, se existe um equilíbrio nisso, se deve existir um equilíbrio, ou nós estamos falando de coisas que não se misturam, né? Ou seja, que é muito difícil a gente lidar com essas duas vertentes, ou seja, modelar a tecnologia ao ponto que aquilo se torne um produto que possa ser comercializado, tá certo? Eu vou compartilhar a minha visão, tá? Quando eu penso em criar e empreender, para mim, não tenho como separar uma coisa da outra. Eu acho que todo empreendedor que quer criar uma coisa que seja relevante, seja nova, precisa aliar essas duas coisas. Então, para mim, o braço do criar está ligado à criatividade. O braço do empreendedorismo está ligado ao fazer. O Domênico De Masi, ele fala que a criatividade é o concreto com o abstrato. E eu acredito que assim não dá para pensar numa coisa descolada na outra. Ao mesmo tempo, eu acho que esse vai ser o grande desafio para a gente, para as empresas, corporações, governos, nos próximos anos. E, cada vez mais, a gente vai ter que pensar em células dentro das próprias organizações para se pensar essas questões. O Breno até comentou, eu vi isso lá. Aqui no Brasil, eu estou tentando fazer isso para algumas empresas, que é criar um hub de inovação dentro das próprias instituições, multidisciplinar, que seja capaz de sair da correria do dia a dia, né, dos desafios que a gente está muito presos, para pensar no futuro, olhar best practices, olhar fora do umbigo da empresa, olhar no mundo, olhar outras inspirações. Na Singularity, eles falam muito que as empresas grandes só vão sobreviver se conseguirem se reinventar e rápido. Então, lá fora, a gente já vê uma série de consultorias focadas nisso, focadas na inovação para dentro, e eu acho que esse vai ser o futuro. Como empreender e criar dentro das próprias organizações para que elas consigam ser sustentáveis e perenes e que a gente possa trazer esse discurso para o dia a dia da empresa. A inovação não tem que ser uma área, ela tem que ser um mindset dentro da cultura. Então, tem me interessado muito trabalhar culturas e trazendo o driver da inovação para dentro do modus operandi das organizações. Complementando isso, de fato, você não consegue, é aquela história, você não consegue fazer inovação na correria do dia a dia. Você precisa estar separado disso, você precisa estar apartado disso. E entre empreender e criar, não necessariamente o empreendedor é alguém que está fora da empresa. O empreendedor é alguém que tem essa motivação de fazer acontecer dentro daquela característica, que muitas vezes, infelizmente, esse perfil, né, não é bem um perfil, porque qualquer um pode se tornar empreendedor, até no próprio cargo que ele tenha. Mas, muitas vezes, isso acaba ficando limitado por uma instituição muito mais hierarquizada. Então, a startup, ela não tem isso. Então, a startup, quando a gente fala de empreendedores de startup é o quê? É tentar criar coisas novas, não necessariamente disruptivas, mas que sejam evoluções ou que sejam coisas novas, inovadoras, que tenham modelos que ainda não estão conhecidos. É tentar gerar demanda para o mercado. É tentar mostrar para as pessoas que elas precisam daquilo, criar aquela demanda. Então, o criar ele está intrinsecamente ligado a empreender. Se eu não criar nada, eu não tenho como empreender. Agora, quando você fala, por exemplo, da Xerox, etc., elas criaram e elas tinham um negócio na mão. O que elas não tiveram foi a noção que a gente está falando, né, que a gente fala hoje em dia da tecnologia exponencial, as curvas de adoção e etc., que é a onda de inovação, que é, por exemplo, quem surfa nisso é a Apple, Microsoft, Google. Por que o Google fez o Google Glass? Por que a Microsoft está fazendo o HoloLens? Por que a Apple fez o iPhone? Não existia demanda na época. Eles simplesmente entenderam que a internet estaria, no caso do iPhone, que a internet estaria em todos os lugares, então vamos fazer um telefone que acesse a internet. Porque tantas pessoas, milhões de pessoas vão ter telefones. Então, é trabalhar em cima disso, que é trabalhar com tecnologia exponencial e que está 100% relacionado à criação e ao empreendedorismo. Acho que os dois existem sempre em conjunto. Criação sem empreendedorismo não existe. Eu acho que naquele momento, por exemplo, da Kodak, etc., o que eles faltaram não foi necessariamente a criação ou o próprio empreendedorismo. Eles não quiseram se reinventar.
Eles quiseram manter um modelo de negócio, manter alguma coisa, porque era a galinha dos ovos de ouro deles. E acabaram caindo por causa disso, né? Então, eu acho que é a aceitação de que faltou toda aquela época, né? A aceitação de que eu existo hoje enquanto empresa, sou grande, sou a maior produtora de filmes ou de câmeras do mundo, e amanhã eu posso não existir. Hoje as empresas estão ficando muito... Para mim, o melhor exemplo, é o que eu mais acompanho talvez, é o da Microsoft. A Microsoft mudou a estratégia inteira, se reinventou inteira. E assim... É difícil para uma empresa grande se reinventar. A startup está aí porque ela é pequena, ela não tem, ela muda de caminho muito rápido. A empresa grande, imagina, mesmo que você tenha uma autoridade extrema que saiba um AI, né, uma inteligência artificial, que saiba qual é a melhor decisão a tomar, você tem o fator humano da resistência. Quanto mais gente você tem, aí você cai para a área do humano, sempre vai ser. O problema não é tecnologia. Nem problema, nem solução. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo, né, e na SU principalmente, é que a tecnologia é ferramenta. É o fogo. Você pode cozinhar sua comida com ele ou queimar uma pessoa. Mas não é ele quem vai... Ele não é mal nem bom, entendeu? Então a tecnologia está aí para isso. E dentro do empreendedorismo e da criatividade, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Eu posso criar com tecnologia, eu posso criar mais rápido. Eu posso evoluir isso mais rápido, né? E as empresas que não entenderam isso nos anos 70, 80, 90, até a curva, o boom da internet no ano 2000, elas acabaram quebrando, elas acabaram caindo fora do mercado. E isso vai acontecer mais e mais vezes. McDonald's, Coca-Cola. Quem algum dia iria imaginar que o McDonald's está mudando a forma de serviço dele? E como é que você muda isso? Benchmarking, você tem que olhar para outros. Disney, Star Wars, todas essas marcas, os caras não estão simplesmente... Eles estão renovando os modelos. Porque eles estão vendo que as pessoas não consomem do jeito que consumiam antes, as pessoas não têm interesse da maneira que tinham antes, e a tecnologia vai acabar com eles. Porque se eles não fizerem isso, alguém vai entrar com uma ideia nova. Cultura legada, 3M, né, que é aquele grande exemplo do post-it, não sei o quê e tal. Cultura de inovação no modus operandi da organização. Em alguns lugares não dá para fazer isso. Você pega uma empresa do tamanho da Oracle, da Microsoft, que são gigantes, você não consegue fazer isso exatamente assim. Mas a Microsoft é um exemplo. O Kinect, do Xbox 360, foi feito por um brasileiro do Microsoft Research. Não era Microsoft Headquarters, era Microsoft Research, era unidade de pesquisa. E a Microsoft, entendendo essa curva exponencial, falou, não, pera, a gente mata esse negócio ou a gente tenta transformar isso num produto? Aí entra o comercial, aí entra as outras áreas do empreendedorismo para transformar aquilo. É a fusão que o Vale do Silício proporciona, que é quem tem a ideia e quem tem o dinheiro e a condição de fazer. Nós estamos agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu tenho uma outra questão, que é a seguinte. Vocês foram para Singularity e tiveram um choque aí de cultura, um choque de tecnologia, ou seja, vocês exploraram seus limites e viram outras fronteiras, né? Desse espírito, o que vocês trouxeram para cá? Ou seja, a gente vai lá, se expõe a tudo isso, alguma coisa mudou em vocês, né? Ou seja, eu queria que vocês comentassem no dia seguinte se houve uma ressaca, se houve uma angústia, o que aconteceu e o que tem e o que mudou em vocês essa exposição. Houve uma ressaca mesmo, principalmente depois daquela apresentação. Mas, por favor, Marília. No meu caso, eu tive a sorte, eu não voltei direto. Depois de 7, 8 dias, eu fui para a casa de um amigo, que ele é teólogo, sociólogo, ele é mestre em Berkeley e é padre. E eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu vi que eu saí da ciência e saí para a missa do Dia das Mães, que eu falei, Padre Hugo, eu vou na sua missa, vou na missa do senhor, um dos meus grandes amigos, eu vou assistir a missa do Dia das Mães. Estava sem meus filhos. E aí me caiu a ficha já naquela hora que a ciência é muito importante, mas alguma conexão com algo maior a gente precisa buscar. Então, naquele momento, eu percebi que eu deveria me fortalecer também, e aí, qualquer religião, mas espiritualmente. Quando eu voltei para cá, depois de uma semana,
E eu estou nessa busca também, que eu acho que quando a gente pensa em se conhecer e usar tecnologia, a gente volta para a criação, a gente volta para algo maior, seja a natureza, seja qualquer coisa maior que nós, porque vem essa coisa de como somos pequenos. O homem ele está agora num momento muito exacerbado, de muito potencial, muitas coisas novas sendo criadas, mas, por outro lado, nós somos ainda muito pequenos. Então, eu voltei com isso, principalmente por conta das crianças, eu sou mãe, então, me fortalecendo também. E, por outro lado, eu voltei ciente que eu quero ter minha empresa. Eu não voltei para o mercado, muito embora o mercado de trabalho tenha me assediado, para voltar para a minha posição ou voltar para minha zona de conforto. Eu decidi que eu quero trabalhar com isso. E, de lá para cá, eu venho trabalhando em inovação e venho trabalhando com empresas e pessoas que querem ter comportamentos mais inovadores ou práticas mais inovadoras na vida. Mas eu acho que as pessoas não precisam ir para a Singularity para se sentir motivadas, chacoalhadas ou instigadas. O que eu vejo, que eu acho que o espírito das crianças trazem muito em casa, e mesmo quem não tem, eu acho que se provocar a olhar as coisas com olhos novos. É isso que eu tento fazer todo dia que eu acordo. Eu me lembro da Singularity, eu falo, não tenho mais a Singularity aqui, mas não se conformar mais com as coisas, olhar o velho com novos olhos, olhar nós próprios com novos olhos, olhar as pessoas, os relacionamentos. Então, eu acho que, em termos macro, é isso que essa experiência trouxe para mim. Essa coisa de ter esse fresh eyes, manter a curiosidade infantil, o olhar, não se acomodar com as coisas, não se acomodar com a pessoa pedindo dinheiro na rua, não se acomodar com os mesmos caminhos, com o mesmo trabalho, com as mesmas viagens, com as mesmas pessoas. Então, assim, em termos mais profundos, eu acho que é isso que essa experiência trouxe para mim. De modo geral, só para concluir, porque eu vi ali a plaquinha já também, né? Serei breve, prometo. Além de uma ressaca depois da apresentação, porque, sim, e uma mala que quase não cabia tudo que eu tinha, porque não só de coisas, eu não comprei muita coisa, mas tinha livro, tinha um monte de coisa, mas falando sério, a bagagem que a gente traz e, por um lado, uma sensação de que se eu fui lá, fiz isso, acontecia, eu posso. E isso é uma sensação muito boa. Por outro lado, esse descontentamento, essa inquietação que eu já tinha, ou que alguns de nós já tínhamos, porque se a gente não tivesse, talvez a gente não estaria lá, ela aumentou, e ela aumentou muito, muito. E ela só tem aumentado com muitas coisas. E realmente, você não consegue ter os mesmos amigos, você não consegue ter... Até porque você só vai falar de quando as máquinas vão dominar o mundo e seus amigos antigos não vão querer ouvir. Brincadeira, eu ainda tenho meus amigos. Mas assim, o fato é que, realmente, você fica descontente com aquilo, não com os amigos, né, mas com aquilo que não está correto, com aquilo que não está certo. E não é uma questão de... Não é aquela visão turística, tá, gente? Vou para os Estados Unidos, lá tudo funciona, aqui no Brasil não funciona. Não é isso. É muito mais profundo que isso. É muito mais exacerbado em relação a o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão tentando fazer. E você realmente acaba ficando menos interessado em gastar tempo com determinadas atividades e mais interessado em realmente fazer mudanças. Não só na vida das outras pessoas, mas na sua vida também. Eu também mudei um monte de coisa, eu mudei contatos, amizades, cara, assim, tive um tempo assim de voltar à terra, assim, sabe, de voltar ao chão, porque realmente você é chacoalhado lá de um jeito absurdo. No meu caso, uma maneira absurda, assim. E assim, isso vai acontecendo. Talvez se essa palestra fosse em setembro do ano passado, eu não conseguiria falar, eu conseguiria só contar a parte da tecnologia exponencial e eu não teria outras conclusões para trazer, porque demora muito até você se acostumar. A sensação que fica de lá para cá é que a gente tem capacidade para fazer as coisas e tem que fazer. E se alguém não está fazendo, a gente não tem muito por que estar ali, entendeu? Acho que essa foi incomodado, talvez seja a palavra. Legal. Estamos concluindo, então, mais um Innovaday. Queria agradecer a Marília por ter gentilmente vindo até aqui conversar com a gente, compartilhar essa experiência. Breno, né, também queria agradecer.
As questões que foram colocadas, que não deram para responder, se vocês não se incomodarem, eu vou encaminhar para vocês e a gente responde para os nossos ouvintes. Ok? Muito obrigado. Até o próximo.